É uma menina, na verdade uma moça de 22 anos, que escreve assim: Padre Fábio, eu estou muito preocupada com a minha mãe. Há mais ou menos um ano, ela descobriu as redes sociais e desde então tornou-se um vício para ela. Minha preocupação, padre, não é sem razão. De uns meses para cá, minha mãe colocou uma senha no computador e às vezes ela passa madrugadas inteiras, padre, conectada no chat do Facebook. Isso tem sido causa de brigas frequentes entre ela e meu pai. Ela se defende. Diz que é muito sozinha, que não tem amigos e que os melhores amigos que encontrou na vida são todos virtuais. Eu tenho 22 anos, já estou terminando a minha faculdade, sou filha única, trabalho e fico pouco em casa. Meu pai também está sempre ausente por causa do seu trabalho, que o faz viajar muito, e isso faz com que minha mãe fique muito solitária em casa. Desde que ela descobriu essas redes sociais, isso tornou-se um vício na vida dela. Sinto, padre, que meu pai está muito intolerante com tudo isso. E percebo que já existe uma crise estabelecida no casamento deles. Estou muito preocupada. Tento conversar com ela sobre o assunto, mas ela não me permite e diz que ela é minha mãe e que eu não tenho direito de falar absolutamente nada sobre o comportamento dela. Que ela não se mete na minha vida e que, portanto, eu não devo me meter na vida dela. Minha mãe, padre, tem se comportado como se fosse uma adolescente. Fico envergonhada e não sei o que fazer. Como posso ajudá-la, padre? Eu também, minha gente, fico muito preocupado no papel que essas redes sociais muitas vezes desempenham na nossa vida. Eu sei que é agradável, eu sei que muita gente descobre amigos de verdade, eu sei que as redes sociais, elas diminuem distância, a gente fica próximo de quem a gente admira, a gente fica próximo, a gente faz grupos de amizade. Eu me lembro que da última viagem para a Terra Santa, né, foi uma viagem maravilhosa. Nós ficamos em 220 pessoas, para você ter uma ideia, peregrinando durante 10 dias pela Jordânia e Israel, e nós saímos de lá, vários grupos de amigos mesmo. Aqueles ônibus criaram uma fraternidade tão grande, porque nessas peregrinações a gente fica junto o tempo todo. São 24 horas convivendo, né? E é claro que dali essas pessoas saem motivadas a continuarem. É uma forma de estender aquela viagem para as suas vidas. E ali nós temos lá o Facebook, as comunidades, os viajantes, né? Os peregrinos da Terra Santa. Eu acho bonita a maneira como eles partilham fotos, as alegrias da viagem que ainda duram até hoje. Porque uma viagem para a Terra Santa, ela não termina nunca dentro da gente, sobretudo por causa dos amigos que a gente fez lá. De vez em quando eu vejo os ônibus, que eram divididos em ônibus, né? O ônibus vermelho, o ônibus amarelo, o ônibus vermelho se comunicando entre eles para que eles possam se encontrar, para que possam fazer uma confraternização, ou até mesmo combinando novas viagens. Isso é muito saudável. É importante, eu gosto de dizer isso. A gente precisa estar próximo de quem nos faz próximos de Deus. Então, de repente, você descobre que naquele grupo virtual você tem amigos que lhe fazem ser amigo de Jesus. Então, pronto. Isso é um valor. O que a gente não pode permitir é que essa vida virtual venha a abarcar, isto é, tomar conta de toda a nossa vida. A gente não pode esquecer que a gente tem pessoas do nosso lado, né? Que a vida é real, que a vida é concreta, que eu tenho que me preocupar com os meus filhos, que eu tenho que me preocupar com o meu marido, que eu tenho que me preocupar com a minha esposa, que eu não tenho o direito de ficar tirando muito tempo do meu dia, da minha dedicação, para ficar lá naquele Facebook o tempo todo, naquele Twitter o tempo todo, no e-mail, nas salas de bate-papo. Eu preciso dosar. E eu fico preocupado como muitas vezes essas redes nos infantilizam mesmo, nos retiram da responsabilidade, melhor dizendo. Não é só infantilizar, é nos fazer esquecer que nós temos responsabilidade. Eu fico me policiando. Quanto tempo eu gasto do meu dia na minha internet? Minha gente, isso aqui é um perigo, ó. A gente fica. Senta. Como é que é?
Peraí, só que eu tô... Tudo é urgente, tudo é importante, né? Já observou que hoje tudo é importante? Parece que alguma coisa mudou. Nós estamos considerando que tudo agora é importante. Eu estou jantando e aí eu paro. Gente, desculpa que esse e-mail aqui eu preciso responder agora. Aí começa. Isso é mentira. Não tenha nada nessa vida que não possa esperar terminar um jantar que você está fazendo com seus amigos, com seu esposo, com seus filhos. Você precisa entender que os meios virtuais, e a vida vai ser cada vez assim mais, não tem como voltar atrás. Você precisa entender que essa vida virtual é apenas um complemento, uma parcela. Ela nunca pode ser maior do que a vida real. E vida real, não estou dizendo que a vida virtual não é real, não estou dizendo que aqueles amigos não são de verdade, não. Eu só acho que você não tem o direito de colocar na vida virtual mais importância do que os seus relacionamentos, do que as suas urgências. O que realmente é urgente na sua vida? E é muito preocupante isso. Imagina uma menina de 22 anos tentando convencer a mãe de que o comportamento está inadequado. Está vendo como os papéis se invertem? Porque hoje é muito comum que a gente encontre pessoas realmente esquecendo da maturidade que já alcançou na vida e regredindo. Porque isso é muito perigoso. Isso pode regredir. Esses relacionamentos virtuais, quando não bem administrados, eles podem fazer abrir porteiras na sua vida que depois você não sabe fechar mais. Minha gente, quanto casamento está sendo terminado, está sendo minado por causa dessas benditas redes sociais, mal utilizadas. Mulheres que se envolvem afetivamente com outros homens. Porque, claro, do outro lado do computador, todo mundo é lindo, é maravilhoso, todo mundo é compreensivo, todo mundo é amigo, todo mundo é solidário. E a gente sabe que às vezes você está lá vivendo uma dificuldade com seu marido não é tão perfeito assim como você gostaria que ele fosse, e de repente você tem um amigo ali de Face, de Twitter, sei lá de quê, que começa a dizer coisas bonitas para você, coisas que seu marido não sabe dizer, ou começa a lhe tratar de um jeito que seu marido não trata, e você vai caindo nessa ilusão, e você vai permitindo que essa ilusão vai crescendo dentro de você, e de repente você está se distanciando do que você realmente ama, de quem realmente lhe ama, para alimentar um contexto de ilusões que pode ser absolutamente destrutivo para você. Muito cuidado onde você gasta o seu tempo, com quem você gasta o seu tempo e onde você se ampara afetivamente. Volto a dizer, as redes sociais bem administradas, bem articuladas, elas nos ajudam a criar vínculos positivos, mas elas precisam ser muito bem administradas, porque senão a gente pode se exceder e a gente pode esquecer quem nós somos e como devemos nos comportar. Perigo, viu? Muito perigoso mesmo. Padre Fábio, aos 19 anos conheci meu esposo. Primeiro e único namorado, nos casamos e tivemos vários filhos maravilhosos. 3 filhos maravilhosos: Nelsinho, Daniel e Walter. Daniel, portador de autismo, aos 2 anos e 8 meses descobrimos e demos início a uma maratona de pesquisas e acompanhamentos médicos para ver o que poderíamos fazer para ajudá-lo. Nelsinho, mais comunicativo, aparentemente o que estava sempre de bem com a vida, resolveu cursar psicologia, dizendo que o objetivo seria ajudar de uma forma mais direta o seu irmão, uma vez que ele sabia que na falta da minha falta e na falta do pai, ele seria o responsável pelo Daniel e possivelmente gostaria de encontrar uma cura para os problemas do irmão. No entanto, no início do 7º período do curso, ele desenvolveu uma depressão e quando fomos fazer terapias para ajudá-lo, também descobrimos que ele era portador de transtorno bipolar do humor. Tentou suicídio por 3 vezes. Nesse meio tempo, nosso 3º filho, Walter, teve síndrome do pânico. Em 22 de abril de 2006, Daniel nos deixou. Fez uma parada cardíaca e foi para o céu quando tinha 22 anos. Nelsinho, por sua vez, com a morte do irmão, desistiu do curso de psicologia, estava no 8º período
dizendo que o curso não tinha mais sentido para ele. Retornou para casa para tentar um outro curso, se interessou por veterinária e ficou fazendo o cursinho para prestar vestibular. Ao convite do pai, Nelsinho decidiu fazer o EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo. No final de novembro, teve uma outra crise de depressão, nos comunicou e foi participar do encontro só nos dias 2 e 3. No dia 2 teve outra crise, tentou sair do encontro e quando fomos comunicados, eu e meu esposo fomos correndo para a sala onde tínhamos instalado vigília e o entregamos a Deus. Ele teve um lindo reencontro com o Senhor no dia seguinte, estava muito feliz. Fez uma confissão abertamente, pediu perdão pelas vezes que atentou contra a vida, tudo isso em público, durante a missa. Foi o primeiro a comungar. O recepcionamos com muita alegria e esperança, mas na madrugada do dia 4, ele se suicidou. Enforcou-se na frente de casa e estava com 24 anos. Faziam 7 meses da partida do meu outro filho, Daniel. Fiquei desnorteada, mas sempre que paro para ouvir o meu interior, meu espírito está cantando belíssimas melodias e sei que é o próprio Deus me acalmando. Tudo isso que vivo hoje com Walter e meu esposo Nelson são amores que estão perto e tão distante, tão presentes e tão ausentes. Agora existe uma outra coisa, Padre. Deus imprimiu sua marca entre a ausência e a presença, entre a distância e a proximidade. É o seu amor que está acima de toda dor. Quando nos deixamos guiar por Ele, Ele coloca sua mão entre a dor e o desespero e não deixa que nós percamos a razão. Tudo passa. Até o que pensamos que não passa, só não passa o amor de Deus. A gente sabe o quanto que é desafiador neste momento de dificuldade a gente encontrar um sentido para a vida. A gente sabe o quanto que é desafiador para o ser humano ele encontrar um motivo para prosseguir mesmo no momento que parece que nem existe estrada. Quanta tragédia, quanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. E acaba você também se recordando daquilo que num determinado momento da sua vida você passou e que parecia que não tinha solução mesmo. Quantas vezes na nossa vida nós nos esbarramos em situações que parece que retiram todas as possibilidades das nossas mãos. É interessante que quando essas realidades crescem dentro de nós, a primeira tentação que nós temos é a de desistir. É aquela sensação de que nós não temos forças suficientes para a gente poder continuar de pé. E é nessa hora que justamente o absolutamente contrário acontece. Sobretudo nas pessoas que conseguem, sobretudo na vida daquelas pessoas que conseguem entregar isso nas mãos de Deus. Que não é apenas um deixo lá e esqueço. Não, entregar nas mãos de Deus é a gente aceitar o silêncio da situação. Entregar nas mãos de Deus é a gente reconhecer que hoje, humanamente, nós não temos como explicar o acontecido. E que um jeito que nós temos de sobreviver a tudo isso é então a gente descansando em Deus. É muito desafiador mesmo a gente ser capaz, a gente ter que viver a presença na ausência. Como é que nós podemos fazer o outro ressuscitar? A gente, no momento em que o outro vai embora da nossa vida, a maior indignação que nós temos é essa. Como é que uma pessoa que está tão viva dentro de mim vai ser sepultada agora? Você sepulta o corpo. E aí depois que sepulta o corpo, você começa a descobrir o que desse corpo está sendo ressuscitado em você. O que pertencia àquele corpo, mas que extrapolava a experiência de ser material. Não é um braço que você ressuscita, não é uma mão que você ressuscita, uma boca, não. Mas é alguma coisa daquela boca que sorria, daquele braço que agia, que ficou dentro de você. É interessante isso. O outro com seu poder de presença, o corpo do outro. A sua experiência com o outro foi uma experiência física, mas foi também uma experiência que extrapolou a realidade física. Ressurreição é isso. O bonito da gente entender a ressurreição de Jesus é que antes de ser a experiência de um sepulcro vazio, de um corpo que não está mais lá, de um corpo que estava vivo, morto e que agora está ressurreto,
A experiência que os discípulos fazem é a experiência de perceber o que do Cristo estava vivo dentro deles. E essa é a experiência de ressurreição que nós precisamos aprender a fazer. Por exemplo, a experiência de perder 2 filhos. De alguma forma esses filhos estão dentro de você. Não tem como. Não tem como você dizer que esse filho não está em você. Não tem como você negar. Não tem como você dizer que esses meninos morreram totalmente. Não. Estão na experiência daquilo que você viveu com eles, nas noites em que você cuidava, nas noites que você acordava para ir lá, ver as necessidades dele, quando eram crianças, e tudo aquilo que você ensinou como mãe, e de alguma forma hoje estão aí registrados. Todas essas informações, fazendo a experiência da ausência ser de alguma forma a presença. Não está fisicamente mais no meio de nós, mas a gente pode percebê-lo em você. Cada vez que você fala da sua dor, de alguma forma você ressuscita, você faz justiça, à morte, a essas partidas tão inesperadas de 2 filhos que foram embora tão jovens. É um desafio, minha filha, e a gente agradece muito a Deus por você ter aceitado esse desafio. A gente agradece muito a Deus a oportunidade que você teve, ou melhor, que você viveu para poder todas essas realidades que você experimenta, mas ao mesmo tempo com tanta luta, com tanta força. O quanto que a vida te dói, eu não sei o quanto que lhe custa viver, eu não sei o quanto lhe custa ser você, eu não sei qual é a dor que você vai levar para o travesseiro hoje, qual é o desaforo que você está precisando digerir aí, qual é a traição que você viveu, qual a morte do filho que você ainda sente, o que você perdeu, eu não sei. Eu não sei o quanto que a vida já te machucou, quanto você já caiu, quanto você já se esfolou, o quanto que você já foi prejudicado, o quanto que você já foi crucificado, o quanto você viu o seu sonho desmoronar, quantos você já viu morrer, quantos você viu partir. Eu não sei o que é que você guarda. Mas uma coisa é certa, somos muito parecidos. Também eu coleciono uma série de fracassos. E todas as pessoas que eu encontrei pela minha vida, sobretudo as mais interessantes, colecionam fracassos. Só que não prestam atenção neles. E sempre um olhar voltado para o alto, que é a sabedoria que São Paulo nos pede. Volte o olhar para o alto. Oscar Wilde, um escritor inglês, muito pessimista com a vida. Muito pessimista. Mas também escreveu uma literatura extremamente aguçada, bem feita. Claro, com uma visão bastante pessimista do humano. Ele disse, estamos todos na lama. Não me lembro muito bem a frase. Estamos todos na lama. É a condição pessimista que ele tem da humanidade. A concepção pessimista da miséria humana. Mas ele completa, dando um espaço para a esperança. Estamos todos na lama, mas alguns resolveram olhar para as estrelas. Eu quero pertencer a esse grupo. Porque eu tenho a lama da miséria humana. Mas eu não quero deixar de olhar para as estrelas. Sabe? Ter esse olhar que mira o alto. Porque se a gente for prestar atenção, minha gente, naquilo que não está dando certo, se nós formos colocar atenção demais naquilo que está danificado, a gente corre o risco de nunca mais se recuperar. Ninguém prometeu que seria diferente. Quem disse que seria um mar de rosas? Quem disse que seria fácil? Chegar à glória da ressurreição requer passar pelo Calvário. Foi com Jesus e vai ser com todos nós. Não estamos aqui propondo um masoquismo, vamos correr atrás do sofrimento, não precisa não, ele vem. Ser gente
já é condição sine qua non para que o sofrimento aconteça. Então não vai precisar correr atrás dele, não. Agora, na hora que ele chegar, receba-o do jeito certo. Não permita que o seu sofrimento se transforme em amargura. A amargura nos mata aos poucos, provoca até câncer em nós. Agora, faça do seu sofrimento um degrau para que você possa chegar nesse sepulcro vazio, que é o lugar de todos nós. É tão bonito o significado do sepulcro, né? É lugar dos mortos, mas já está vazio. A conexão humana continua. A conexão com a miséria continua, mas já está vazio. Significa que quando eu olho para aquele sepulcro, eu descubro que as minhas misérias foram ali sepultadas e estão ressuscitadas agora, transformadas, glorificadas naquele que morreu por mim. E que a minha pertença a Jesus me faz com que as minhas misérias morram nele, para que eu tenha condições de viver ressuscitado. Porque essa é a nossa proposta, minha gente. É você continuar miserável, porque a condição humana, ela é assim. Não tem como. A miséria faz parte de nós. Mas eu estou debaixo da luz da ressurreição. E porque estou iluminado pela ressurreição, eu compreendo melhor as minhas misérias e tomo conta das minhas misérias para que elas não tomem conta de mim. Eu administro o problema, não permito que o problema me administre. Tem uma amiga em Taubaté, até muito tempo não a vejo, a Viviane. A Viviane tem câncer. 12, 14 anos a Viviane luta contra o câncer. Muito debilitada em alguns momentos, de repente ela melhora. E na última viagem que nós fizemos para a Terra Santa, que a Viviane foi, algumas pessoas ficavam surpresas quando ficavam sabendo que ela tinha câncer. E aí eu encontrei a resposta porque ela tinha tanta disposição. Lá à base de morfina, né? E andando e peregrinando. A Viviane tem câncer, mas o câncer nunca conseguiu ter a Viviane. Recurso de linguagem, padre. Isso é uma fala que não se adapta à realidade. Para mim é. Porque também encontro pessoas que têm problema, mas o problema não tem aquela pessoa. Então, porque o problema não a tem, porque ela não se deixou possuir pelo problema, ela tem mais condições de lidar com o problema. Diferente daquela pessoa que não tem problema, mas é o problema que a tem. O problema foi tomando tanto conta daquela pessoa, foi dominando tanto, que ela perdeu a pertença. É aquela pessoa que já está desanimada demais, que só fala dos problemas que tem, que já perdeu a esperança. Sabe, minha gente? A nossa luta, ela é diária. Mas ontem o que eu refleti era justamente isso. Quando eu fiz questão de celebrar a missa às 11h15, na hora que eu nasci. 11h15 da manhã. Eu nasci perto do almoço. Pronto para o almoço, por isso que eu sou um bom prato, isso mesmo. Nasci na hora do almoço, nasci com fome. E o evangelho de ontem me chamou muita atenção. Porque, não sei se você participou da liturgia de ontem, é aquele evangelho em que Judas come o pão, molha no vinho, come, e logo em seguida ele traz Jesus. E eu fiz uma reflexão muito simples, ela nem é exegética, porque nunca ouvi um exegeta falar sobre isso. Durante o banquete, enquanto todos estavam com fome, Judas ainda era fiel. Na hora que matou a fome, que ele estava saciado, ele se encorajou para a traição. Mas sabe o que eu pedi a Deus ontem? Que eu fosse alguém que tivesse sempre fome. Que eu nunca me sentisse saciado. Porque se eu me sentir saciado, eu corro o risco de trair o que há de mais sagrado. Quero continuar com fome. Nem a faca, nem queijo. Eu quero é fome.
Eu quero é continuar com a minha alma desejosa. Eu quero é continuar sedento de vida. Não quero me sentir satisfeito. Porque eu tenho, claro, satisfação temporária, na medida certa. Eu não quero é estar naquela sensação de que já alcancei tudo o que de mim eu poderia alcançar. Não. Eu quero sempre alimentar essa fome. A saciedade, ela corre o risco de nos colocar indispostos, né? Um para o outro. É igual um almoço. Quando você reúne, antes do almoço, todo mundo conversa e todo mundo fala. À medida que as pessoas vão comendo, vão se alimentando, elas vão ficando pesadas, né? Depois você fica incapaz de dar um recado se você precisar, porque o alimento pesou. Então a fome tem um significado interessante. Ela nos dá uma disposição para ir atrás do alimento. É isso que eu quero. Fazer da minha vida uma experiência constante de fome. Desejar ardentemente viver. E nunca sentir que a satisfação encontrada é o ponto final das minhas procuras e das minhas buscas. Alimentar a fome. Pode parecer contraditório. Alimentar o nosso desejo pela vida. E quando a gente está com esse desejo de viver, ser capaz de passar pelos calvários diários para que a nossa ressurreição aconteça. Bem, Padre Fábio, eu tenho muita dificuldade para assumir uma postura equilibrada. Meus afetos estão cada vez mais desordenados e isso tem afetado as minhas relações de trabalho e também de família. Isso é uma característica dos nossos dias, Padre, pois vejo muita gente vivendo da mesma forma. Uma amiga sugeriu que eu seria bipolar, mas eu não acredito nisso. Não me sinto bipolar. O que sinto é realmente uma falta de equilíbrio nos meus afetos. Marta, realmente o equilíbrio é sempre o caminho mais difícil, né? Até filosoficamente falando, eu me lembro quando eu fiz faculdade de filosofia, e tinha um professor muito sábio, que ele dizia que toda vez que nós estamos diante de posturas extremadas, é sempre bom a gente ter a oportunidade de ver o oposto daquele extremo, para a gente poder se posicionar no meio e tentar sentir como é viver entre os extremos, tentando encontrar esse equilíbrio. Aí ele dizia que quando a gente se dispõe a fazer isso, uma sabedoria toma conta de nós. Primeiro porque você tem a necessidade de descobrir como é que funcionam os dois lados, né? O que pensam os extremos. E ao mesmo tempo você fazer a síntese para viver aquilo. Afetivamente a luta é a mesma, né? Não é só do ponto de vista intelectual que nós precisamos buscar o equilíbrio. Por exemplo, amar um filho. Amar um filho é um exercício de equilíbrio. Porque você não pode permitir o tempo todo, mas você também não pode negar o tempo todo. A manifestação equilibrada do amor é que vai fazer com que o filho possa saber que você é uma autoridade que ama e que, porque ama, estabelece limites. Muitos pais erram no momento em que permite demais porque tem medo, né, de negar e o filho encontrar na negação uma forma de interpretar um desamor. Não. Agora, o equilíbrio nas relações humanas, ele vai passar o tempo todo, ele vai ser uma necessidade o tempo todo, porque nós nem sempre sabemos quando é que nós estamos neste equilíbrio. Muitas vezes pode as pessoas estarem amando demais, cuidando demais, mais do que deveria, achando que aquele é o ponto do equilíbrio. O que faz a gente viver esse desequilíbrio? São muitos os motivos nos dias de hoje. E um fator que tem sido muito determinante é o estresse, nascido da própria exigência. Nós somos muito exigidos. E essa exigência, às vezes, ela é inconsciente. Nós a estabelecemos para nós mesmos e nós a recebemos dos outros. Muitas vezes a gente fica pressionado para ter que dar conta da vida. Eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser um bom esposo, eu tenho que ser um bom profissional, eu tenho que ser um bom aluno. E a gente acaba jogando uma energia para a gente alimentar esse motor. É como se nós fôssemos um barco movido a carvão, né?
aquele fogo lá dentro que você tem que jogar lenha para alimentar, para dar energia àquele navio, igual era o Titanic, né? Para ele andar naquela velocidade toda, que foi fatídica naquele caso. Os trabalhadores fizeram muito esforço para aquele navio chegar naquela velocidade. Nós fazemos às vezes a mesma coisa, nós gastamos muita energia e de repente o próprio organismo não aguenta. Então nós temos muitas vezes, como causa desse desequilíbrio, o estresse. Eu me lembro que uma vez nós falávamos aqui, no quanto que a irritabilidade hoje é um fator muito sério, né? Existe até esqueci o nome técnico disso, a explosão, né? Que muitas vezes a pessoa no trânsito fechou o sinal e não passou, ou foi lento, a pessoa se irrita tanto que ela é capaz de, se ela tiver uma arma, matar. Esses desequilíbrios, como você disse, nascem de estilos de vida. A gente precisa ter um cuidado para que a gente não entre dentro de um ritmo de vida que seja desonesto com a gente. Então, na hora que eu posso ficar sozinho, a minha solidão é sagrada. Ah, você está sendo egoísta. Não. Eu estou dando o alimento que a minha alma precisa, para que depois, na hora em que eu sair, que eu ir a campo, que eu ir para o meu trabalho, eu tenha a possibilidade de estar reenergizado para eu viver esse equilíbrio na relação com as pessoas. Porque eu também tenho vontade de meter a mão na cara de muita gente. Eu também tenho, você não tem não, Renato? De vez em quando você não tem vontade de furar o pneu do carro do outro, de dar um tiro na pessoa, pegar um pedaço de pau e sair batendo em todo mundo, não é? Todo mundo sente isso, não é nenhuma vergonha a gente admitir isso. Porque às vezes a gente tem vergonha de admitir. Nossa, padre, é verdade. Se eu pudesse, eu dava uns tapas em muita gente de vez em quando. Mas eu estou assumindo aqui a minha crueza como pessoa. Mas eu não tenho o direito de fazer isso. Eu não tenho o direito de tratar mal quem de mim se aproxima. E se trato, é porque estou no meu desequilíbrio já. É porque eu dei além do que eu deveria. É porque eu não fiz o reequilíbrio. Eu não dei ao meu coração, ao meu corpo, o descanso necessário. Igual você sai, né, às vezes 6 horas da manhã do seu quarto no hotel, você encontra o padre, posso tirar uma foto com você? Às 6 horas da manhã. Um horário ótimo para tirar foto. Aí você não dormiu direito. A primeira reação, minha filha, deixa isso para outro horário, né? Não estamos nem em condições, né, com essa cara de... Não. É a hora. Se eu sair do quarto, é porque eu preciso estar disposto para as pessoas que vão manifestar o carinho que tem por mim. Eu não posso tratar. E eu não estou falando só de mim, não. Estou falando de você também. Eu acho que é o que está faltando para a gente. Às vezes eu vejo pessoas vivendo um processo exaustivo de trabalho sem dar o equilíbrio do descanso. Quando nós não fazemos este equilíbrio, a gente acaba provocando, porque aí é um desequilíbrio físico. O corpo está cansado, não dormiu o tanto que deveria ter dormido, e você depois não consegue ser, do ponto de vista afetivo, equilibrado. Feliz demais, triste demais, próximo demais, distante demais. Tudo isso aqui pode ser sinônimo, pode ser resultado de um corpo que está cansado. Minha gente, você já me escutou falar muitas vezes aqui, da necessidade de nós termos uma atividade física. Ah, padre, mas eu não tenho tempo. Precisamos arrumar uma forma, ainda que seja uns 10, 15, 20 minutos, de ter um momento pessoal. A reflexão ajuda muito a gente. A oração, é engraçado, né? O que os indianos, os orientais, o yoga, o que é o yoga para os orientais? É o momento da voltar o equilíbrio da energia. A oração na vida cristã é a mesma coisa. Você não pode fazer da sua oração um momento de cansaço, né? Para aumentar o cansaço. Embora às vezes a gente vai na missa, a gente sai cansado. Mas não deveria ser assim. O meu momento de oração, ele tem que ser para me dar este equilíbrio. Por isso que eu gosto de, quanto mais silencioso o ambiente, se você puder na sua casa, antes de você dormir, fazer a sua reflexão num espaço que seja silencioso. Muito embora a vida esteja cada vez mais ruidosa, né?
Eu fico impressionado de ver, as cidades não dormem, gente. Tenha a oportunidade, Marta, de chegar na sua casa. Primeiro, faça uma análise do seu estilo de vida. Será que você está se dando esse espaço de solidão tão necessário? Será que você está buscando esse equilíbrio entre trabalho e lazer? Não precisa ser luxuoso não, viu, minha gente? Eu tenho chegado cada vez mais à conclusão que o maior luxo que nós podemos experimentar nessa vida é, às vezes, o direito de você ficar sozinho. Tem nada mais luxuoso do que isso, né? De você poder se recolher num lugar sem que os outros fiquem gritando, te pedindo, te implorando. Você ser respeitado, isso é luxuoso demais. O outro respeitar o seu espaço. Você ter o direito de viver o seu cultivo pessoal. Isso é muito luxuoso. Porque às vezes você encontra pessoas que têm muito dinheiro, têm muita posse, têm lugares maravilhosos por onde ela possa ir e viver e descansar, mas ela já não tem mais nem esse direito. Então, luxo mesmo, no fundo, o que conta é a possibilidade que nós temos de viver esse sossego. Eu, por exemplo, no meu estilo de vida que eu tenho analisado, sempre gosto de falar a partir de mim, eu tinha uma mania de ligar a televisão toda hora que entrava em casa. Tenho mudado esse hábito. E tenho feito de tudo para que lá em casa, na hora da nossa refeição, ou no momento em que a gente está conversando, a televisão não esteja provocando ruídos que venham nos cansar também. Eu tenho a graça de viver numa região, num lugar onde eu tenho poucos ruídos urbanos. Mas eu enfrento eles o tempo todo, porque a minha vida é andar por esse país, né? Como diz na música que eu canto. Então, na hora em que eu preciso, que eu sinto que o organismo está necessitado do equilíbrio, eu não penso duas vezes. Eu vou buscar o meu refúgio, onde eu sei que as pessoas vão me tratar como gente, em que as pessoas vão me tratar com espontaneidade, com naturalidade. Talvez seja isso, Marta. Talvez a gente esteja cheio de obrigações. No programa que nós gravamos para a semana que vem, eu lhe recomendo assistir, nós falamos sobre a oportunidade que nós temos de identificar o quanto já somos cristãos, o quanto já somos capazes de ser amigos. Amizade, enquanto um sentimento cristão que nos une. Eu não estou falando daquela profundidade. Falei também do amor profundo de amizade que nos faz eleger uns aos outros, para trazer para perto, para ter intimidade, para fazer férias, para falar diariamente ao telefone. Sim, isso é amizade. Mas eu estou falando daquele sentimento cristão que nos torna amigos da humanidade. Eu estou trabalhando numa loja, o cliente que chega é tratado por mim de maneira amigável, amorosa, respeitosa, porque é a oportunidade que eu tenho de passar na vida dele. E se eu sou cristão, eu preciso passar pela vida dele, dando testemunhos do que o cristianismo já provocou em mim. Paciência, zelo, respeito pela dignidade. O evangelho de hoje é uma continuidade do encontro de Jesus com Nicodemos. No primeiro momento, a gente sabe, Jesus convida Nicodemos a nascer de novo. Nicodemos era um homem estudado. Conhecia bem as leis. Era um homem essencialmente religioso. Mas ele se aproxima de Jesus e demonstra querer entender com Jesus o que ainda lhe faltava na vida para que ele pudesse sentir-se mais satisfeito sendo quem ele é. É assim. Uma coisa é o que o outro enxerga de nós. Você pode olhar para mim e deve pensar assim, nossa, o Padre Fábio já é uma pessoa tão realizada. Sim, eu me sinto um homem muito realizado.
Quando eu olho para mim, eu identifico aquilo que você não identifica. Porque você não tem acesso total. Você não tem acesso ao todo da minha verdade. Nem eu tenho. Mas eu tenho um pouquinho mais que você. Porque sou eu que sou. Sou eu que vivo no meu dia a dia a dinâmica da minha existência. Então, eu também tenho o meu encontro com Jesus da mesma maneira como Nicodemos teve, pedindo a Ele que me ensine um pouco mais para eu ter condições de ficar mais confortável em mim mesmo. Porque a felicidade é isso, né? É a gente viver confortável naquilo que somos. Jesus fala para ele que ele deveria nascer de novo. Aí Nicodemos, muito prático, né? Muito lógico. Como é que eu posso nascer de novo se já sou um homem velho? Jesus faz toda uma ressignificação do verbo nascer. Ah, Nicodemos, não é voltar ao ventre da mãe só. Nascer não é só a experiência de uma única vez. Só fica vivo aquele que nasce todo dia. Aquele que mergulha no ventre de sua verdade. Senão a gente morre antes da hora. A gente vai perdendo a graça, a gente vai perdendo a alegria, a gente vai perdendo as esperanças. Então, a única possibilidade de ser realmente vivo é nascendo todos os dias. E que isso seja uma dinâmica para a vida toda. E nesse trecho do Evangelho, Jesus já está falando de maneira ainda mais elevada desse nascer de novo, que é quando ele toca no assunto da cruz. A cruz é um lugar de nascimento. E a cruz é um lugar onde a glória se esconde. Onde a realização humana se esconde. É o versículo 13 do capítulo 3 do Evangelho de João. Como Moisés levantou, o capítulo, versículo 13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida. A serpente levantada no deserto, agora, num paralelo com o Filho do Homem erguido no madeiro, levantado na cruz. Paralelo, porque o Evangelho, o encontro de Jesus com Nicodemos, ele é sempre um paralelo entre o antigo e o novo. Nicodemos era um homem marcado pela tradição religiosa, a mesma de Jesus. Eram judeus. Nicodemos era um mestre, um homem que tinha um profundo conhecimento da Sagrada Escritura. Então ele está diante de Jesus como aquele que traz todo o Antigo Testamento, com todos os seus erros e acertos. Jesus representa o novo. E por isso ele convida Nicodemos a entrar no ventre da vida para ser gestado de novo, que é uma experiência de fé, de renovação da mentalidade. Jesus se apresenta a Nicodemos como este ventre. Nicodemos, conheça-me, faça uma experiência de mim. Tudo aquilo que está antigo precisando ser arejado em você, naturalmente acontecerá. É tão fantástico esse encontro, minha gente. E por isso essa comparação. A serpente, que faz parte do contexto do Antigo Testamento, como lugar de defesa. Sabe que Moisés usa dessa serpente como um símbolo de proteção e de defesa. Agora, a nossa defesa,
A nossa proteção está na cruz de Cristo. Eu serei protegido quando sofrer? Parece-me estranho isso. Viver o sofrimento e estar protegido? Quando nós sofremos, sob a luz da fé, o sofrimento é naturalmente redentor para nós. Falava isso hoje com meu irmão. A minha mãe, para mim, será sempre um exemplo de cristã. Ou mulher que é capaz de enfrentar as suas dificuldades com serenidade. Ela é teimosinha. Mas é muito coerente. E eu falava com ele hoje isso. Camila, imagina o que seria a mãe com todas essas limitações que ela está precisando enfrentar neste momento da vida dela. Depois daquele tombo no Teatro Municipal, a minha mãe enfrenta um calvário diário. Eu falava para ele, imagina se não fosse essa religiosidade viva, essa espiritualidade que a faz ser quem ela é. Fabinha, me chama de Fabinho. Fabinho, a mãe é o tercinho o dia inteiro na mão, o dia inteiro ligada na canção nova, ela está vendo uma palestra, ela está rezando. Minha mãe enfrenta o sofrimento dela de maneira muito redentora. Eu que sou padre não consigo viver igual ela vive. É uma meta de vida para mim e minha mãe. Um cristianismo que talvez eu consiga alcançar 10, 15, 20, 30 anos, não sei. A cruz é o lugar da minha proteção. Você sabe por quê? Estaremos sempre expostos quando vamos sofrer. É o momento da indigência. Você entra no hospital e você vê ali a indigência. Nós não estamos protegidos nem pelas roupas que usamos no dia a dia. Dentro do hospital usamos um traje hospitalar para facilitar a lida com a gente. Aquilo já demonstra que estamos indigentes. Você não está no seu salto alto, eu não estou no meu sapato, eu estou com a minha camisa, você não está com a sua. Não usamos as roupas que cobrem a nossa indigência. Pelo contrário, usamos roupas que evidenciam a nossa indigência. Aquele momento, o momento do sofrimento, o momento da dor. O sofrimento é a indigência. E nós ficamos desprotegidos. Quando você chora diante de alguém, você está desprotegido. Sua sensibilidade, o outro tem você nas mãos naquele momento. Agora a cruz, quando eu tenho essa marca internalizada dentro de mim, que é a convicção, viu? Não é a cruzinha pendurada, não é não. Isso é apenas um símbolo que nos remete à cruz que está configurada na nossa mente. Eu sei o significado do cristianismo. E por isso eu tenho uma cruz no peito, que é material, que pode ser levada, tirada. Mas a cruz que me identifica não é essa que está de fora. É o entendimento que eu já fiz da cruz, do significado do sofrimento na vida humana, à luz da fé. É a cruz que eu tenho internalizada na minha convicção. É essa que me protege. Porque ela não me deixa sozinho. Eu sei que Deus está comigo, porque o Evangelho me mostra isso. O tempo todo Jesus faz questão de estar ao lado dos que sofrem. Ele não faz questão de estar ao lado dos poderosos, dos saudáveis. Ele faz questão de ir andando atrás dos que precisam dele. A começar pelos amigos, pelos primeiros discípulos. Todos eles, gente como nós. Não procurou entre os sábios, não procurou entre os ricos, entre os preparados. Ele só pediu uma coisa: honestidade no processo.
Tudo. Quando a gente entra neste mundo, inicia-se a necessidade de sermos educados. A antropologia cristã nos diz de maneira linda que nós nascemos indivíduos. O que é indivíduo? Aquele que não é capaz de separar-se de si. O indivíduo está absolutamente limitado. Ele não sabe sair dele. Mas a nossa vocação é ser pessoa. E a antropologia cristã nos diz que nós só somos pessoas quando nós estamos na posse do que somos, e estando na posse do que somos, nos damos aos outros. É isso que faz a gente ser pessoa. Mas é o movimento. Não é somente quando você se tem, que você já ouviu muitas vezes isso, que você não pode dar ao outro aquilo que você ainda não tem. Não é verdade? É uma regra da vida. Quem não se tem, não vai se dar a alguém de maneira bonita. Mas também não é somente se tendo que você é pessoa. Da mesma forma como também não é somente se dando que você é pessoa. A antropologia cristã nos diz que nós somos pessoas quando nós vivemos um movimento de nos termos e nos darmos. Mas a gente precisa ser educado para isso. Quando você era criança, você era incapaz de dividir qualquer coisa. Você não compreendia nem a sua mãe como uma outra pessoa. Você achava que a sua mãe era uma extensão das suas necessidades. Tanto é que há uma fase da nossa vida que a gente quer incorporar o mundo pela boca. A gente quer mastigar tudo, porque tudo a gente interpreta como uma parte nossa. Você nunca considera que aquela mordida pode doer na sua mãe. Você é incapaz de esperar que sua mãe termine de tomar um banho para levar o seu alimento, ou o cobertor do seu frio, a água da sua sede. Sabe quando você começou a ser educado? Quando você começou a entender que quando a gente tem um brinquedinho, a graça de ter um brinquedo é quando a gente brinca com alguém. Quando a gente divide o que a gente tem com alguém. O primeiro movimento nosso é sempre individualista. Não é nenhum problema, é fase normativa na psicologia, a gente chama. Você tem que passar por ela. Mas se não estiver alguém atento a esse momento de educar você, para que no momento que você entende os primeiros passos da solidariedade, você nunca será capaz de ser uma pessoa inteira. Não. Será sempre marcado pelo egoísmo de querer tudo para você, de querer tudo na sua hora, tudo no seu tempo. Quando nós compreendemos quem somos como pessoas, você vai aprendendo a se dar. É por isso, minha gente, que ter uma casa, um lar, que é muito mais do que um aglomerado de paredes, eu costumo dizer que o lar é um sentimento que nos ocorre. É uma intimidade que você percebe imediatamente quando você entra lá dentro. Qual é a riqueza da sua casa? As paredes bonitas, os revestimentos clássicos, a mobília bonita? Não. O luxo que nós podemos ter dentro de casa são as pessoas que nos amam e nos educam para chegarmos ao melhor que Deus quer de cada um de nós. Você começou a ser evangelizado, não é quando você foi para a catequese. Foi quando a mãe percebeu que você estava sendo egoísta com seu irmãozinho e ela veio lhe dar a primeira lição de solidariedade que gerou a multiplicação dos pães. Não, minha filha, não seja egoísta. A primeira lição evangélica que nós recebemos na vida não veio com os formatos religiosos da pregação, nem tampouco da catequese. Foi quando você descobriu que só faz sentido ter se for para dividir com alguém. Você começou a aprender a dividir o que você tinha, e depois você evoluiu tanto na compreensão da divisão, que você começou a exercer
a forma mais elevada de divisão, que não é dar o que você tem, é dar quem você é. Porque às vezes você vai encontrar muita gente pobre que necessita materialmente da nossa ajuda. Sobretudo nos dias de hoje, em que o Brasil está tão empobrecido, em tantos lugares, em tantas situações. Muita gente vai precisar que você tire um pouquinho do pouco que você tem e contribua. Aliás, nas nossas periferias, onde as pessoas mais simples moram, reina a solidariedade. Muito mais às vezes do que entre pessoas ricas de posse. Lá é lindo você compreender que quando você tira a mão do bolso para ir dar alguma coisa a alguém, você está matando a fome material, essa que dói no corpo. Mas não se engane, na maioria das vezes as pessoas vão pedir que você mate a fome emocional que ela tem. As pessoas estão muito necessitadas de encontrarem outras que se doem. E esse é o gesto evangelizador que mais convence as pessoas nos dias de hoje. Aqueles que não creem nos observam, minha gente. E o que eles esperam de nós? Uma mensagem moralista? Não. No primeiro momento não dá nem para falar de moral. Falemos depois, quando o amor estiver estabelecido. A primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar nos olhos dessas pessoas que têm sede de Deus e oferecer a elas o Deus que nos habita. Eu tenho um Deus que mora em mim. E Ele é tão grande que Ele não cabe em mim, eu preciso dividi-lo com você. Na maioria das vezes, minha gente, eu como padre, as pessoas me procuram por isso. Na maioria das vezes, o que as pessoas esperam de mim é que eu dê um pouco daquilo que Deus é em mim. Me ofereça o Deus que está em você. Quando a gente se relaciona, é lindo quando você percebe que o seu relacionamento de amizade ou o seu relacionamento de namoro, que depois virou casamento, é um relacionamento onde vocês oferecem o Deus que habita cada um de vocês. Aí nós somos pessoas inteiras, porque é o Cristo reunindo as nossas partes, ajudando-nos na evolução. Porque o diabo, sabe qual é o grande objetivo do diabo? É que a gente fique indivíduo a vida inteira. Porque o diabo tem muita chance no coração individualista, no coração que não pensa no outro, no coração que está sempre marcado pela inveja, pelo orgulho, pela prepotência, pela falta de caridade. E nós não queremos dar esse espaço a ele. Eu quero que tudo em mim seja educado, para que eu seja uma pessoa, e sendo uma pessoa, o Deus que me habita possa sorrir para o Deus que habita em você. Essa é a sua vocação. Quando você diz que Deus lhe habita, que Deus está em você, como é que você pode conciliar as prisões emocionais que tantas vezes nós vivemos com a certeza de que Deus está em nós? Se você é um território consagrado, eternamente conquistado pelo Senhor, não faz sentido dividir com aquilo que lhe destrói. Não faz sentido você alimentar os vícios que despersonalizam, que ofuscam a imagem e semelhança de Deus em você. Não faz sentido você alimentar aquele namoro, aquele relacionamento promíscuo, indecente, desrespeitoso, onde você se sente muito mais uma praça pública, onde o outro joga o seu lixo emocional e não está nem um pouco preocupado com o mal que ele lhe faz. É libertação. Às vezes o que Deus espera de nós é que você termine aquele relacionamento que está ofuscando a imagem e semelhança dele, porque você não pode estabelecer vínculo com ninguém que não queira para você o mesmo que Deus queira.
E às vezes nós somos muito cruéis com a gente assim. Alimentamos por anos e anos e anos, sem perceber que estamos alimentando esse espírito de vítima. A vida não nos deve nada, não. A vida é sempre bonita, se a gente percebê-la assim. Se a gente tiver a disposição de lançar os nossos olhos para aquilo que ainda resta. Tá bom, perdemos. E o que nós podemos fazer para recuperar até um pouco mais do que aquilo que perdemos? Às vezes, em algumas situações que nós achamos que foi perda, foi livramento. Virou até piada isso lá em casa, que tudo eu falo que é livramento agora. O negócio não deu errado. Porque antes eu ficava muito irritado, sabe? Com qualquer coisa assim, às vezes me dava uma irritação de um voo que deu errado. Hoje não. Eu tenho tentado substituir a lógica do que me irritava para isso. Então tá bom, não foi é porque não era para eu ir. Então eu vou aproveitar esse momento que eu tenho aqui e perceber o que deste momento eu posso extrair de bom. E quando a gente começa a abandonar esse espírito que às vezes é diabólico, por que é diabólico? Porque quebra dentro de nós a harmonia. Diabolos, no grego, é tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que quebra. Então eu tenho, muitas vezes, sentimentos diabólicos. Se eu fico olhando para a minha vida e me acho um pobrezinho, que foi vítima, coitadinho de mim, essa autopiedade, isso é diabólico. É um sentimento diabólico. Eu tenho mais é que arregaçar as mangas e ir atrás do que eu posso fazer ainda. E até mesmo reconhecer a parte que me cabe naquilo que não dá certo. Porque às vezes é uma sequência de erros. Deu errado aqui, deu errado ali. E eu não tenho a coragem de começar a olhar para o jeito como eu tenho feito as coisas. Às vezes é uma desarmonia que antecede todos os outros erros. Uma harmonia com a qual muitas vezes uma desarmonia com a qual muitas vezes eu estou acostumado. E já não percebo mais os efeitos dela em mim. Então uma boa forma que a gente tem de curar o nosso comportamento, aquilo que muitas vezes é determinante em nós, o nosso jeito de ser, eu preciso curar o meu jeito de ser. É eu percebendo a beleza da vida. Sim, a vida é bonita. Livrar-me do vitimismo e ir à luta. Ir buscar a parte que me cabe. Há tanto que se viver, minha gente. Passe no hospital e você vai ver. Quando a pessoa enfrenta o limite, a doença é assim, né? Ela nos retira todos os excessos. A gente fica muito de verdade. Encontre uma pessoa que está vivendo a indigência que a doença mostra, e você vai ver um ser humano de verdade. Porque às vezes, quando nós estamos muito saudáveis, muito cheios de oportunidades, nós nos escondemos, nós fingimos. Agora, a doença não, ela arranca tudo de nós. Arranca tudo o que pode parecer um esconderijo para nós. Tudo que pode funcionar como um esconderijo. Aliás, eu fico identificando como, quando a pessoa vive o amadurecimento, como ela vai dispensando esses esconderijos ao longo da vida. E como é bom conviver com essas pessoas que já não estão mais necessitadas dos esconderijos. Quando são elas e só. A maturidade faz isso com a gente vai dispensando os esconderijos que antes eram tão fundamentais para a gente dar conta de ser quem a gente quer ser. E aí o próprio movimento do tempo vai fazendo com que fique ao nosso lado quem de fato se interessou por nós e não pelas nossas cascas. Porque o sucesso é uma casca. Às vezes a pessoa se aproxima de você porque sabe que você é uma pessoa que deu certo na sua área, então é bom aparecer ao seu lado, é bom tirar uma foto com você, é bom demonstrar aos outros que ela é sua íntima, que ela é sua amiga. Mas na verdade ela não está interessada em quem você é. Ela está interessada na casca que você tem
que ajuda ela a ter uma outra casca, que possa ser interessante. Hoje nós vivemos nessa época, né? Onde nós nos demonstramos tanto, nos mostramos tanto. Todo mundo tem uma rede social onde se mostra um pouco. Isso pode virar uma neurose, porque você acaba buscando pessoas, não para encontrá-las de fato, mas para alimentar a sua necessidade de registrar e ter material para publicar depois. Então, quando nós nos encontramos e não temos necessidade de publicar o que vivemos, é porque de fato nós apreciamos o que vivemos. Não estou dizendo que é problema publicar. Eu estou dizendo que muitas vezes, no excesso de publicação, nós estamos escondendo a nossa necessidade de instrumentalizar o outro, de apenas aproveitar a casca que é o outro. Eu estava dizendo do sucesso. Sucesso é um exemplo. Mas o dinheiro também. Quantas pessoas se aproximam das outras por causa daquilo que elas podem oferecer materialmente a elas? O que também é uma bobagem, né? Porque pode ser a situação mais confortável do mundo. Eu, particularmente, eu não suporto se a minha alma não estiver se sentindo bem. Aquele barco é maravilhoso, nós vamos passar lá uma semana. Deus me livre de um barco maravilhoso com pessoas com as quais a gente não se identifica. Aquilo que pode parecer um paraíso, para mim é um inferno. Mas nós vamos fazer uma viagem linda, tudo de graça, tudo pago. E o que eu pago para estar lá? Emocionalmente. E tem gente que se sujeita a isso. Passar um final de semana ali ou aqui, só para aparecer, só para manter a casca, que é sua e também dos outros. E aí o oco do coração vai acontecendo naturalmente. Nós vamos ficando ocos por dentro. Porque a vida é tão para fora, e tão pouco para dentro, que nós vamos perdendo a própria alegria interior. Então, vencer tudo isso para que a vida valha a pena, requer uma reflexão diária. Requer um exercício diário de identificar onde é que nós, de fato, estamos nos exercendo. Você pode pensar que isso eu estou falando é a partir de mim. Não, falo de mim também, claro. Mas eu tenho certeza que você, em instâncias diferentes, vive o mesmo conflito que eu vivo. Você também percebe o oco social, o oco antropológico bem ao seu redor. Ou então até mesmo em você. Porque essa tem sido uma característica dos nossos tempos. Nós estamos cada vez mais vazios. Nós estamos indispostos aos conteúdos. Nós estamos muito afeitos aos discursos breves. E com isso nós vamos causando um prejuízo humano. Esse caos social, minha gente, ele é fruto de um prejuízo humano que nós estamos vivendo aos poucos, sem perceber que estamos vivendo. Porque nós estamos cada vez mais empobrecidos do ponto de vista humano. Cidadania mesmo. Às vezes, falar de cristianismo, eu preciso recrutar os valores do cidadão. Até para eu compreender o que é ser cristão, eu preciso antes compreender o que é ser cidadão, que é justamente estar consciente das lógicas da cidade. O que é estar consciente das lógicas da cidade? É saber que existe um bem comum, que eu não tenho direito de pichar aquela parede, porque ela não é minha. Aquela casa não é minha. Como é que eu vou pichar o muro que não me pertence? O proprietário daquele muro não escolheu aquela pichação. Ele não pediu para que alguém fizesse. Aí nós vamos lá, nos sentimos no direito de comprar os nossos sprays e sair pichando a casa dos outros. Ou então, é uma praça que foi feita para todos nós e eu uso como se ela fosse feita apenas para mim. Eu quebro, eu danifico, eu jogo lixo no chão. Ou então, porque eu percebo que não existe um policiamento, não existe uma vigilância, eu me sinto no direito de quebrar a porta de um estabelecimento comercial e roubar o que existe lá dentro. Veja bem, nós estamos falando de um prejuízo humano que nós não podemos nem contabilizar mais. Porque
É aqui que nós estamos ficando pobres, com a qualidade das pessoas. Sabe, quando você percebe que um filho está ficando delinquente, quando você percebe que uma criança já pequena, ausente de regras, ausente de aprendizados que possam colocar nela uma moral natural, sabe, um impedimento ético, para que ela não prejudique o outro, para que ela não mate o outro, para que ela não roube o outro, aprendeu de criança. Ela pergunta do Alexandre Garcia, né? Que país nós estamos construindo que nos dá o direito de quebrar todas as regras sociais para um benefício particular, para uma comodidade particular? Porque estamos ocos, estamos vazios, estamos bobos, estamos superficiais, estamos fúteis. E essa futilidade, essa superficialidade tem causado um prejuízo social terrível. Apoie o nosso trabalho. Like, inscrição e compartilhamento. Coloque o seu pedido de oração nos comentários.